com as informações desse jogo, a repórter Lara Mota. Estádio cheio de gente e de esperança na virada palmeirense. O time precisava fazer no mínimo 3 gols para continuar sonhando com a final do Campeonato Paulista. Aranha trabalhou como nunca nos primeiros minutos. A única chance de perigo da Ponte foi de William Potker, que recebeu, ajeitou e mandou à direita de Fernando Praz. A pressão verde continuava. Roger Guedes chegou a mandar a bola na rede, pelo lado de fora. Aranha não foi o único exigido. A zaga da Ponte não teve sossego 1 minuto. Nessa, Iago salvou. Mas nem ele, nem o goleiro salvaram quando Dudu mandou a bola para o fundo da rede. Impedido. Gol anulado pelo árbitro Rafael Claus, para desespero da torcida. Nessa altura, o relógio era o pior adversário do Palmeiras. Aos 35, mais uma chance de ouro. Aranha errou e Borja mandou a bola no travessão. Ela ainda desfilou na frente do gol e ninguém apareceu para fazer. Logo depois, o goleiro da Ponte se redimiu e fez a melhor defesa do jogo depois do chute de Guerra. Reflexo puro. O primeiro tempo terminou sem gols e com os nervos à flor da pele. Dudu, que já tinha amarelo por reclamação, levou uma bronca do árbitro e quase foi expulso. Segunda etapa, faltavam 45 minutos para fazer praticamente o impossível. O Palmeiras seguiu tentando com Roger Guedes, com Egídio, até que o técnico Eduardo Batista fez a primeira alteração, a entrada de Michel Bastos no lugar de Tietê. Mas quem apareceu foi a Ponte. Cobrança de falta e William Potker cabeceou para fora. Nesse outro lance, Luca recebeu na área, a bola explodiu em mina e Praz defendeu. A dificuldade para o Palmeiras aumentava na mesma proporção do nervosismo. Borja deixou o campo para a entrada de William Bigode e não gostou nadinha. Keno também entrou na vaga de Egídio. Aranha voltou a ser exigido e fez uma bela defesa de mão trocada. Mas foi justamente num erro dele, uma saída errada, que nasceu o gol do Palmeiras. Felipe Melo, meio sem querer, fez 1-0. A bola ainda tocou em Arthur, mas o pitbull palmeirense comemorou. Faltavam pelo menos mais 2 gols. Eles teimavam em não sair. No fim, quase sai um gol do outro lado, da Ponte. William Potker ficou cara a cara com Fernando Praz, que fez o corte. Final, vitória do Palmeiras, classificação da Ponte Preta. A gente fez a classificação nesses 2 confrontos que nós tivemos com o Santos e com o Palmeiras, com 2 jogos bem distintos, e isso é um amadurecimento. Nós somos muito competentes no primeiro jogo contra o Palmeiras, mas novamente a gente soube o que a gente teve que sofrer para levar essa classificação, essa final para Campinas. Fica a lição que não adianta só o nome, não adianta só ser o Palmeiras, só ter jogadores como o Palmeiras tem. Você tem que entrar, brigar, lutar, né, ter a entrega que teve hoje, né, a postura que teve hoje. Nós não fomos eliminados hoje, nós fomos eliminados com o resultado em Campinas. O estádio recebeu recorde de público esse ano e a torcida apoiou até o fim, como tinha prometido. Mas agora o Paulistão é passado e é hora de pensar na Conmebol Libertadores Bridgestone, porque o Palmeiras já tem um desafio importante nesta semana lá no Uruguai contra o Peñarol. Eu vejo um time saindo mais forte do que entrou. Acho que essa lição que nós tivemos nesses 2 confrontos maturou a equipe e isso a gente sentiu após o jogo. Bom, seguinte, Ponte Preta já foi, um abraço, o Campeonato Paulista já era para o time do Palmeiras, viaja hoje? Viaja hoje à noite para Montevidéu para encarar o Peñarol na quarta-feira. Portanto, agora a cabeça está na Libertadores, só que tem uma dúvida. Podemos já colocar aqui
Pra galera também mandar na hashtag? Espera um pouquinho só. Tô ansiosa porque vai pegar fogo. Espera um pouquinho, você já coloca a dúvida já. Sabe por quê? Eu ainda quero voltar com relação não ao jogo, mas com relação ao Borja. Senão a gente vai para a Libertadores. O Borja saiu bravo. Bravo. Na substituição. A torcida chegou a vaiar o jogador colombiano, que não tem correspondido ainda o investimento que o Palmeiras fez. A gente está vendo na tela agora. Olha, ouçam as vaias. E aí o William substituiu. O William estava sendo pedido pela torcida do Palmeiras. O Borja até teve algumas oportunidades, mas está faltando um pouco de pontaria ao Borja. O que ele tem que fazer é se acalmar um pouquinho, não só em relação a essa atitude, mas também em relação aos momentos em que ele tem chances de fazer os gols pelo Palmeiras. É normal o jogador demorar um pouquinho para se adaptar em outro país, um novo clube, uma nova realidade, né? Então tem que ter tranquilidade. O torcedor também tem que ter paciência. E o importante é que o Palmeiras tem reposições à altura, né? O William é um jogador que tem feito muitos gols e tem entrado bem no time. Então, se o Borja ainda está se adaptando, tem o William que já se adaptou um pouco mais rápido e tem dado mais resultado. Tem uma coisa que é importante a gente falar aqui, porque a gente dá pouca, não é que dá pouca importância, a gente não discute, até porque o programa é de esporte, é de futebol, não é um programa para discutir questões sociais. Mas a mudança de um cara que sai da Colômbia, tem lá a família dele e vai para outro país, outra língua, e num primeiro momento, longe da família, a adaptação exige tempo. Sim, exige tempo. É preciso tempo para o Borja. Paciência. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. E essa irritação dele aí não condiz com o futebol que a gente já viu ele jogando, né? Ao contrário. O cara titular lá no Atlético Nacional, fez uma Libertadores da América. Foi o rei da América do ano passado, foi escolhido o melhor jogador da América do Sul na temporada passada. Tem futebol para brilhar ainda com a camisa do Palmeiras, mas às vezes ele precisa de um tempo, né? Com essa adaptação que a gente falou há pouco por aqui. Tem jogador que chega e já veste a camisa como se tivesse há muito tempo por ali. O Borja talvez precise de um pouco mais de tempo, né, vivendo em São Paulo, uma nova rotina e tudo mais, né, mas o que ele não pode fazer também é desrespeitar o treinador. Nesse momento, eu vejo... E o William também, que está entrando no lugar dele, né? É outro profissional, o companheiro dele de trabalho. Então, se o Eduardo Batista acreditou que o William fosse render mais, então tem que respeitar a decisão do treinador. O que ele está incomodado é que ele vem sendo substituído em quase todos os jogos em que ele atua. Mas é porque ele não tem dado o resultado esperado ainda. Mas a gente vê a confiança do Eduardo Batista... Liga para ele aí, fala com ele. Não, mas a gente vê, Preto, e aí ele tem que entender também que o Eduardo Batista tem confiado no futebol dele. Porque mesmo ele não fazendo tantos gols como o William tem feito, ele segue como titular do Palmeiras. Ele entra no jogo. Ele tem saído durante os jogos, mas ele tem começado como titular. Isso mostra que o técnico confia nele. Então não tem que esbravejar com o treinador. É isso aí. Qual era o assunto que você queria tocar? Então, na verdade, era sobre o Borja. Então... Até porque a galera também na hashtag é muito rápida. O Rafael Borges já colocou um pouco do que eu vou falar. Rafael Borges. Ele questionou o seguinte, o Borja... Dele, não, o Borja saiu bravo pelo desempenho dele em campo ou porque ele foi substituído. Aí o Ribeirão também trouxe o nome do William. Então era sobre isso que eu queria falar, Borja ou William. O Borja é a o quarto jogo que ele foi substituído. Então, talvez ele também não esteja tão feliz com o desempenho dele. Tudo bem que ele marcou 4 gols em 11 partidas, são 11 jogos que ele atuou, só que somente 2 ele ficou os 90 minutos. Então, isso deixa reticências do desempenho dele. O William, pelo contrário, o William está na reserva, só que o William já fez 6 gols em 20 partidas e também deu 2 assistências. Então, está fazendo sombra, digamos assim, para o Borja. A adaptação do William é mais fácil um pouco. Ele atuava no Brasil, atuava no Cruzeiro, já jogou no Corinthians, já viveu em São Paulo. Então, tem algumas diferenças para a adaptação do William ser mais rápida até do que a do Borja. Não, são 2 grandes jogadores. O Palmeiras está bem servido aí de atacante, ter paciência. E aí cabe ao técnico, agora é papel dele, do Alexandre Matos também, conseguir viabilizar para que todos os jogadores atuem em alto nível e com a importância que todos eles têm. E, inclusive, tem microfone, Fox Sports agora, não Eduardo tem? Batista fala sobre isso. Vamos lá. Quanto ao Borja, ele foi contratado a peso de ouro, né, pelo Palmeiras, sabe que vive de gols, né, não está fazendo gols. Então, essa cobrança, esse nervosismo dele é natural e eu nem vi ele falando isso. É um jogador como outro qualquer dentro do elenco do Palmeiras. Se estiver bem, desempenhando bem a função,
é titular, né? Não dá para falar vai ser ou não vai ser. Nós vamos avaliar tudo o que tem sido feito, né? Hoje, infelizmente, eu não pude contar com o William para iniciar, né? Ele praticamente não treinou, fez um treino hoje de manhã, ele teve uma pancada no tornozelo muito forte, eu perdi o William para essa partida, então a concorrência é grande ali, né? É o artilheiro da nossa equipe, o William, por sinal. É uma concorrência grande e a gente vai avaliar, né? Quem tá no melhor momento para que possa jogar. É isso aí, então é ter calma, porque todo mundo vai jogar, né? Exatamente. E tem rodado bem o elenco do Palmeiras, o Eduardo Batista, nessa temporada, mas claro, semifinal de Campeonato Paulista, o time precisando do resultado e o resultado não aparece, o torcedor fica bravo pra caramba. Mas depois você liga pro Borra e acalma ele. Ele mudou o telefone dele, eu preciso do novo. Mudou o telefone? Ele tinha o telefone da Colômbia. Já tá com 011, então. Ele tá com 011 de São Paulo agora, né? Eu já não te passou o telefone novo? Não, mas ele ainda acho que usa o WhatsApp antigo, eu vou mandar uma mensagem de WhatsApp pra ele me passar um novo, a gente liga pra ele durante o programa aqui. Não pode fazer isso com você. Bom, a turma que participa com a gente aqui, o Rafael Borges. Muito obrigado, Rafael. Foi o que você acabou de falar, não? A eliminação do Palmeiras do Paulista pode prejudicar na Libertadores da América? Pergunta para o comentarista. Não, acho que não. Prejudica não? É claro que é um baque, né? O torcedor do Palmeiras, com esse investimento todo, queria ganhar todas as competições. Só que o Palmeiras encontrou pela frente um time muito bem organizado, que é esse da Ponte Preta, que tem um ataque muito bom, muito veloz também. E o Palmeiras perdeu a classificação, foi eliminado já no primeiro jogo. Aquele jogo em Campinas já decretou a classificação da Ponte Preta. Ontem o time da Ponte jogou pelo resultado, jogou muito organizado, buscando contra-ataque, se defendeu muito bem. Então o Palmeiras, nesse momento, claro, sente a dor da eliminação, mas já dá para virar aquela chavinha rapidinho, porque no meio de semana já tem Libertadores e o time é muito forte para seguir vivo e muito favorito nessa competição. Tem o outro lado, o lado B, a eliminação, será que não ajuda também? Porque acaba que diminui o número de jogos, aí foca na Libertadores e depois Brasileirão só lá no final de semana do dia 14. Ajuda, acho que não ajuda porque, né, realmente o torcedor cobra mais agora, né? Com a eliminação do Paulista, que teoricamente é um campeonato mais fácil, do que a Libertadores, se a gente pegar a concorrência. Então o torcedor pega mais no pé, a responsabilidade vai aumentando a cada eliminação. O torcedor do Palmeiras, claro, vai querer mais resultado agora na Libertadores depois da eliminação do Paulista. Ivanildo Regino está dizendo o seguinte, Twitter participa com a gente, hashtag Boa Tarde Fox, acho que o Eduardo tem que ter mais pulso forte com o elenco e dar uma identidade ao time. É a opinião então do Ivanildo. Tem mais? Alguém aqui no Twitter, Fernando Santos, hashtag Boa Tarde Fox, perdendo para a Ponte, onde o Palmeiras chegará no Brasileiro? Olha, chegará em dezembro, até a última rodada, brigando pelo título, na minha opinião. Você é irônico. Não, o Palmeiras, essa eliminação não faz o time do Palmeiras ser mais fraco do que ele é. Um time muito forte, vai brigar sim pelo bicampeonato brasileiro. Dia 14 já faz a estreia diante do Vasco. Tem muita coisa pela frente ainda, né? Tem bastante. O ano tá passando rápido, mas tem bastante jogo contra coisa o Vasco, a estreia do Campeonato Brasileiro. É jogo de 14. amigos, torcedores, de clubes, mas vale 3 pontos no Brasileiro. E sabe uma peculiaridade dessa nova forma de disputa da Libertadores também, que vai até o final do ano? A gente via equipes, quando eram campeãs, não que eu tenha certeza que o Palmeiras vai ser campeão, mas é um favorito a ganhar a Libertadores. Quando o time ganhava a Libertadores, ali no meio da temporada, dava aquela relaxada no segundo semestre. E agora não tem mais essa. Então, mesmo quem ganhar a Libertadores, se for um brasileiro, eu torço muito para isso, ainda vai ser lá no final do ano. Então, não vai dar para você priorizar uma coisa ou outra em algum momento. Vai dar para brigar por tudo. É isso aí. Bom, continuem mandando mensagens pra gente no Twitter. Já nós colocamos mais gente aqui no nosso telão do Boa Tarde Fox. Nós vamos agora até a Academia do Verdão. Tá aí o André Cavalcante, o nosso repórter. O André, boa tarde. Deixa eu aproveitar e dizer o seguinte aqui. Hoje, no Boa Noite Fox, a partir das 9 da noite, viu, André? Vocês vão ficar sabendo por que o Romário não jogou no Palmeiras. Opa. Vocês sabiam disso? Não, que houve uma proposta? Sabia, André? 99 o Palmeiras não ganhou o Libertadores da América? Ganhou o Libertadores. Com o Filipão. Então, e o Palmeiras tinha intenção de ter o Romário no time para o Mundial. Então fica esta interrogação na cabeça do André, na minha e na sua em casa, do Ribeirão também. Na nossa. Da Karine. De todos. Você aqui. também? Sim. E nós vamos saber hoje no Boa Noite Fox a partir das 9.
Tudo bem, André? Conte coisas pra gente, então. Tudo bom? Tudo bem, Nivaldo Preto. Fiquei imaginando agora a defesa do Manchester United naquele ano de 99, imaginando como é que seria a marcação para cima do Romário. Infelizmente, para o torcedor palmeirense, isso não aconteceu. Como vocês podem reparar, a gente está aqui do lado de fora da Academia de Futebol da Barra Funda, CT do Palmeiras, para acompanharmos as atividades dessa segunda-feira. Na verdade, acompanharmos a entrevista coletiva que já aconteceu, entrevista coletiva do lateral direito Jean. Em seguida, tivemos ali um pouquinho de acesso à chegada dos jogadores ao gramado do CT, um comecinho de aquecimento, e aí a gente já foi convidado a sair do CT, a deixar o CT para essa parte de fora aqui, justamente para o técnico Eduardo Batista ter mais privacidade com os seus jogadores. Palmeiras eliminado no Campeonato Paulista, todo mundo sabe, foi no sábado contra a Ponte Preta no Allianz Parque, mas na Libertadores, mudando a tradicional chavinha para outra competição, mudando essa chavinha para a Libertadores. A equipe vai muito bem, obrigado. O Palmeiras é líder do grupo 5 da Libertadores com 7 pontos, 1 ponto à frente do Jorge Wilstermann da Bolívia e está à frente também do próprio Peñarol, que é adversário da próxima quarta-feira. Palmeiras tem 7, Jorge Wilstermann tem 6 pontos, Peñarol tem 3 e em último lugar desse grupo 5 está o Atlético Tucumã da Argentina com apenas 1 pontinho conquistado. Portanto, o Palmeiras tem uma situação quase que confortável na Libertadores, se bem que eu utilizei o termo quase, porque na Libertadores não tem muito disso, tanto que o jogo dessa quarta-feira é encarado como um jogo de risco, ou pelo menos um jogo muito difícil por aqui, pelo lado brasileiro dessa disputa. Quase que uma continuação do jogo entre Palmeiras e Peñarol, realizado 2 semanas atrás no Allianz Parque. Todo mundo se lembra também, um jogo muito aguerrido, muito pegado, tenso, com provocações por parte dos uruguaios. Palmeiras foi fazer o gol ali praticamente no último lance da partida, conseguindo uma vitória importante. Dudu foi expulso e o Dudu inclusive é desfalque para esse jogo em Montevidéu. A única baixa do Palmeiras para essa partida. O técnico Eduardo Batista tem várias opções, possibilidades para substituir o Dudu. A possibilidade mais ofensiva seria, por exemplo, colocar o William e ali pelo lado esquerdo do meio-campo do Palmeiras para formar uma dupla de ataque, William com o Borja. Só que o Borja vem num momento delicado, ou pelo menos difícil com o torcedor, saiu irritado do jogo contra a Ponte Preta, deu um chute num copo d'água ali, demonstrando toda a sua irritação por ter sido substituído pelo próprio William. Então não seria uma surpresa se o Eduardo Batista optasse pelo William no começo do jogo no lugar do Borja, o William começando como titular. E nessa ausência aí do Dudu, que vai cumprir suspensão por ter sido expulso nesse jogo contra o Peñarol na semana retrasada, o que pode pintar, claro que a gente vai ter que acompanhar os passos da equipe comandada pelo Eduardo Batista, mas o que pode pintar é uma escalação mais preocupada com a defesa, uma preocupação mais recheada no sentido da marcação, e aí nesse caso pintaria o Thiago Santos, mais um volante para segurar o ímpeto dos uruguaios. Como o treino de hoje foi fechado, amanhã o que se espera é uma atividade leve lá no Uruguai, o mistério deve rondar a escalação palmeirense até momentos antes da partida da próxima quarta-feira. Jogo duro, jogo de fase de grupos, mas com aquela pitada de Libertadores que lembra sempre um jogo quase que de mata-mata, um jogo eliminatório. Falei que a gente já acompanhou a entrevista coletiva de hoje. Vamos ver e ouvir alguns trechos do que disse o lateral direito Jean. O que a gente tinha para lamentar, a gente já lamentou, né? Mudamos totalmente a nossa postura no segundo jogo, né? Isso foi bem nítido, não só a gente ali dentro, mas os números que se diziam também, né, depois do jogo. E a gente ficou muito feliz devido ao volume do jogo e tudo, devido às chances criadas. Isso mostra que realmente passou, né, ficou para trás. Não podemos mais repetir aqueles 20 primeiros minutos, né, que foi o primeiro jogo contra a Ponte. Mas com certeza já lamentamos, já passou, e agora é pensar aí e começar uma história bacana aí daqui pra frente. A gente precisava não só de 1 ou 2 gols, e sim de 3 no mínimo, né? Então eu acho que entra aí um pouquinho da ansiedade, qualidade, né? Todos os nossos atacantes, todos os nossos jogadores de frente ali têm essa qualidade de finalização, tem esse poder de finalização muito boa. Então eu acho que é mais cuidar o emocional, principalmente, né? É claro, né? Nunca é demais trabalhar, nunca é demais
treinar aquilo que mais está fazendo, aquilo que a gente mais está errando, né? No caso é acertar o gol, acertar a finalização. Então a gente vai trabalhar. No meu caso, nunca é demais trabalhar cruzamentos, marcação, né? Mas eu acho muito importante que nós estamos criando. Eu acho que isso é muito bacana, é muito bom, né, para o nosso rendimento, para o nosso crescimento e para aquilo que a gente almeja daqui para frente na Libertadores, né? Então eu acredito que isso vai acabar melhorando aos poucos, né? Gradativamente a gente vai melhorar muito no quesito de finalização. A gente está num momento decisivo, né? Estávamos aí, agora tem mais 2 jogos aí, né? Importantíssimos. Eu acho que é cedo, cara. Ele, mostrou aí a força que ele tem, né? Mostrou o nome de peso que ele tem. Tanto é que foi muito difícil para ele poder estar vestindo a camisa do Palmeiras hoje. Eu acredito que exige uma adaptação, né? Não é fácil você chegar de outro país sem conhecer o país que você tá entrando, está começando a trabalhar. Então eu acho que exige um certo tempo, sim, mas o torcedor normalmente é assim, né, cara? É mais ansioso do que a gente, né? Tem uma ansiedade maior ainda do que a nossa, principalmente eles querem ver o resultado muito rápido, né? Então eu acho que é necessário um tempo para ele, não só o torcedor, mas nós também, né? Queremos ver o Borja aí fazendo gols, né? Desde quando chegou, ele já chegou fazendo gols e tudo. Mas eu acredito que ele tem muito a crescer, é um grande jogador. Essa ansiedade do torcedor aí é normal. Tá aí, portanto, a palavra do lateral direito Jean, falando sobre Borja, colombiano que começa a ter uma leve contestação por parte do torcedor. Os números do Borja não são tão ruins assim. Ele tem 11 jogos pelo Palmeiras nessa temporada 2017, 11 jogos, 4 gols, mas nenhum gol marcado pela Libertadores. Por isso, não seria de se estranhar, repito, que o Borja comece esse jogo de quarta-feira no banco de reservas e o William comece essa partida como titular. Na parte interna do CT, na parte interna da Academia de Futebol da Barra Funda, CT do Palmeiras nesse momento acontecendo a atividade mais importante, visando essa preparação para o jogo contra o Peñarol na próxima quarta-feira. Muito mistério, Palmeiras realiza essa atividade, às 6 horas da tarde de hoje tem o jantar, às 7 horas os jogadores já se deslocam daqui da Academia de Futebol no ônibus, levando a delegação para o aeroporto de Guarulhos. O embarque está previsto para as 9h50 saindo de Guarulhos, chegada em Montevidéu, capital do Uruguai, por volta da 00:30. Jogadores chegando no hotel que vai servir de concentração para o Palmeiras por volta da 1 da manhã, mas isso já vai ser missão para o nosso colega, o repórter Fernando Caetano, que já está inclusive em Montevidéu para recepcionar a delegação brasileira. Essas as informações da segunda-feira palmeirense, Prieto e amigos do Boa Tarde Fox. Pois é, André, eu gostaria de conversar com você agora e o Ribeirão a respeito da possibilidade de mudança, então, do time do Palmeiras para esse jogo contra o Peñarol. E para a gente fazer esse exercício, eu gostaria que vocês dois citassem quais são as opções que o Eduardo Batista tem. O André está dizendo aqui que pode acontecer a entrada do Thiago povoar Santos, mais o meio de campo do time do Palmeiras no lugar do Dudu. Exatamente. Quais são as outras opções que ele tem, André, no banco de reserva? Jogadores que estão à disposição do Eduardo Batista. Ele tem várias opções, o elenco do Palmeiras é recheado, mas nada que se encaixe melhor do que essas possibilidades que eu citei. Por exemplo, ele poderia utilizar o Alexandro como centroavante de ofício, mas aí estaria sendo incoerente com as alterações que ele tem feito nos últimos tempos. Poderia utilizar, por exemplo, o Michel Bastos no meio-campo, aí sim, é uma alteração que ele vem fazendo. Ele poderia, em vez de recuar muito o time ou utilizar um jogador muito de marcação, que é o caso do Thiago Santos, ele começa o jogo com o Michel Bastos, que é um jogador que tem uma saída um pouco melhor, mas não são muitas as variáveis nesse momento, pelo menos observando o que o Eduardo Batista tem feito nos últimos jogos, seria mais ou menos por aí, ou o William ou o Borja no ataque, no lugar do Dudu, podendo entrar ou o Thiago Santos ou o Michel Bastos. Thiago Santos
uma possibilidade, uma opção mais defensiva, e a opção pelo Michel Bastos, uma atitude mais de sair para o jogo, mas tudo isso levando em conta, claro, o fato do Palmeiras jogar fora de casa e o Peñarol com uma boa possibilidade de ter que propor o jogo, de pressionar o Palmeiras. Por isso a gente tentando fazer essa leitura a respeito do Eduardo Batista, a opção de fechar um pouco mais a casinha soa razoável, pelo menos nesse momento. Ribeirão, o que você entende ser o melhor para o time do Palmeiras, com todo esse destaque que o André deu do Palmeiras jogar fora contra o Peñarol? Eu acho que essas duas possibilidades são muito interessantes, né? Você colocar o Thiago Santos para fechar um pouco mais e liberar um pouco mais o Tietê. O Tietê ficaria mais livre também para atacar quando o Palmeiras tivesse a bola, com 2 jogadores protegendo ali melhor a defesa, até pelos contra-ataques, né? O Peñarol, apesar de jogar em casa, não acredito que vá agredir tanto o Palmeiras, imaginando, né, que o contra-ataque do Alviverde também é muito forte. A opção do Michel Bastos é muito interessante também, porque o Michel sabe fazer essa função de marcação e também tem um poder muito forte ofensivo, além da bola parada. O Dudu é o jogador da bola parada nesse time do Palmeiras e o Michel Bastos pode fazer essa função também. Então acho que as duas possibilidades são interessantes. Eu optaria pelo Michel Bastos. Você não muda muito o jeito de o Palmeiras jogar e você ainda tem um jogador importante nessa parte ofensiva. O Borja, para mim, acho que deve continuar como titular, e aí o William poderia até fazer a função de lado do campo, que foi do Roger Guedes nesse último jogo, né? Então eu não acredito que o Eduardo tire o Borja de campo agora, até pela situação que houve nesse jogo contra a Ponte Preta, né? Se tira o jogador do time agora, vai dar a entender realmente que o jogador não está correspondendo. Isso pode até piorar a situação do Borja. Aliás, o que chega aqui, Karine, para a gente? Chega até uma sugestão do nosso telespectador também, que está participando da discussão em relação ao Palmeiras. O Glauber Caiola colocou o seguinte aqui na hashtag Boa Tarde Fox, está na nossa tela. Será que não seria a hora de mudar o atacante do Verdão com o Rafael Marques e o William? Rafael no pivô, abre a defesa para o Bigode. Essa é a sugestão dele. Bom, tá aí a sugestão, né? E o Ribeirão acabou de falar a respeito dessa mudança também. Vamos voltar aqui com o André Cavalcante. Muito obrigado ao Glauber pela sugestão, palpite, opinião dele. André, muito obrigado pelas informações do Verdão. Então, hoje, a partir das 9 da noite, você vai saber por que o Romário não vestiu a camisa do Palmeiras no Mundial de 99. Tá certo, André? Beleza, Preto. Só dando um recado pro Glauber, que deu essa sugestão de montagem da equipe titular do Palmeiras. Tem um detalhe sobre o Rafael Marques que é importantíssimo. O Rafael Marques joga mais pelos lados do campo, já jogou eventualmente de pivô, mas já conversei com o Rafael Marques algumas vezes e ele diz que não se sente confortável para ter esse tipo de atuação, de posicionamento, jogando de costas para a defesa. Então isso deve ser pesado também pelo Eduardo Batista. Rafael Marques prefere jogar pelos lados do campo, apesar de muita gente ver no Rafael Marques um cara que poderia cumprir essa função. Perfeito. Mas, beleza, essas informações da segunda-feira palmeirense, Preto. Legal, bom ter o André, porque o André esclarece tudo pra gente, ele está nos bastidores, ele convive, né, com técnicos e jogadores, sempre conversando e traz informações novas. André, grande abraço, qualquer nova informação do Verdão, estamos aqui no Boa Tarde. Valeu, André, muito obrigado. Então o André trouxe informações do Palmeiras, lembrou também que o Palmeiras viaja hoje à noite, treina e viaja hoje para Montevidéu e lá se encontra com o Fernando Caetano, nosso repórter, que já está em Montevidéu, esperando a chegada do Palmeiras no jogo que nós vamos mostrar na quarta-feira pela Comebol Libertadores Bridgestone contra a equipe do Peñarol. Antes do gol de placa, eu tava esperando você até acabar para dar uma informação para o torcedor palmeirense, tá? Porque hoje o time já viaja, mas o torcedor já tá claro com a Libertadores na cabeça há muito tempo, inclusive dos 2.000 ingressos postos à venda para a torcida do Palmeiras. O Palmeiras não divulgou quantos eles colocaram à venda aqui no Brasil, tá? Mas já estão esgotados. Sexta-feira esgotou o número 2.000, calma, mas não estão esgotados 2.000. A parte que estava à venda aqui no Brasil esgotou na sexta e eles até colocaram mais um pouco que esgotou hoje. Agora o torcedor que quer garantir o seu ingresso, só lá em Montevidéu, só lá na bilheteria do Estádio Centenário. E não tem mais jeito. Se for para lá, encontra ingresso
para a parte da torcida do Palmeiras. Ainda tem. Só que aquela coisa, né? Vai ter que arriscar, então, vai ter que arriscar, viajar e, seja o que Deus quiser, ir lá pra fila e conseguir esse ingresso. É isso aí. A Karine vai estar aqui terça, quarta-feira. Se você for para Montevidéu não achar ingresso, a Karine vai estar aqui com a gente. Só estou falando, mas eles não divulgaram ainda quantos também tem para vender lá em Montevidéu, tá? Mas é importante também saber que aqui não tem mais. Muita coisa de voltar, muita garra, muita luta, o Palmeiras campeão, ganhou mais uma disputa, mas a arquibancada não parava de cantar.